Aleluia. Você está feliz? Eu também. Marcos capítulo 13. Versículo 32. Respira fundo. Agora põe a mão na sua cabeça assim. E fala assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Eu abro o meu entendimento. Eu abro o meu coração. E eu peço, Espírito Santo, eu estou pronto para tudo aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 32, diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos. O quê? O quê? Vigiai. Muito bem. Cris, aguenta aí. Está calor, gente. Misericórdia, glória a Deus. Deixa eu ver por onde eu começo isso. Queridos, eu creio muito no direcionamento de Deus para a sua noiva, para a sua igreja. Amém? Deus, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quiser. E eu acho que isso é o incrível do Evangelho. Porque às vezes a gente coloca um biotipo, ou a gente forma em nós um padrão de que a gente acha que essa pessoa pode ou essa pessoa não pode, essa vai ser usada por Deus, essa talvez não vai ser. E a verdade é que Deus gosta de usar quem está disposto, principalmente os improváveis. Amém? Quando Deus foi falar com Moisés, Ele poderia ter usado, deixa eu falar na nossa linguagem, um jatobá, uma itaúba, um angelim, uma madeira nobre, um ipê amarelo cheio de flor, mas Ele usou uma sarça, que era algo comum. Eu estou te falando isso e começando com isso, queridos, porque se você se considera essa pessoa comum, você está exatamente no jeito que Deus quer para te usar. Amém? Olha para essa pessoa bonita e fala assim: ó, Deus quer te usar. Essa semana eu recebi alguns testemunhos, por incrível que pareça, vários, de pessoas diferentes. Não vou citar o nome de ninguém, mas uma pessoa ligou: pastor, preciso compartilhar algumas visões que eu tive uma visão assim, foi muito forte, depois tive outra visão assim, e me ajuda em orar. Outra pessoa falou: pastor, eu tive um sonho, e foi assim também, mas eu quero compartilhar sobre essa palavra, e eu tenho muito temor para isso, e esse eu vou te contar com um pouco mais de detalhes. Uma pessoa me chamou e falou: pastor,
já há um tempo Deus tem me incomodado, falado comigo, e eu não sei se é Deus, se sou eu, então aquela guerra natural, igual eu e você passa, e ela começou a orar e pedir para Deus, e falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me usa, fala comigo. E a semana passada, depois dessa oração, ela teve um sonho e me contou esse sonho. E engraçado que todas as vezes, isso não é com um nem com dois, queridos, mas muitas pessoas, quando recebem, às vezes, alguma coisa de Deus, Deus já na hora mostra com a palavra, testifica com um versículo, com a palavra. E essa pessoa teve um sonho que ela estava numa praia, com a sua família, e brincando, normal, natural, e de repente olhou para o céu e começou a ver labareda de fogo, e eles começaram a ficar muito assustados no sonho. E o que é isso, E na hora, no sonho, eles tiveram discernimento, é Jesus que está voltando. E quando sucedeu isso, acordou assustado, no meio da noite, e quando acordou, veio na hora na cabeça, Marcos 13, e ela, Marcos 13? O que tem Marcos 13? E a hora que ela começou a ler, no meio da madrugada, fala exatamente da volta do Senhor Jesus. Ela, tá Deus, mas e aí? Por que o Senhor quer isso? E aí Deus falou no mesmo tempo, fala para o pastor Murilo pregar sobre Marcos 13. E queridos, e claro, a pessoa falou toda pisando em ovos, pastor, não é que eu, pelo amor de Deus, eu não quero falar o que o senhor deve pregar, se não for, se o senhor não testificar, se não for assim, sabe, de Deus, tudo bem, mas eu só quero assim, me colocar em obediência. E eu falei, aquilo que mais Deus quer, eu me alegro demais com isso, porque eu vejo o carinho, o cuidado, o amor de Deus para com a nossa igreja, para com as nossas famílias, para com a nossa casa. E aí você imagina o temor que eu fui estudar isso, querido. Porque uma coisa é você simplesmente falar uma palavra, que não é simplesmente. Eu creio que tudo é direcionado por Deus. A gente ora para isso. Mas uma coisa é você ter algo específico. Então eu li, não sei te falar quantas vezes, todas as versões que existem, pedindo revelação, Deus, o que o Senhor quer, da onde o Senhor quer, e li, reli, a hora que eu achava que estava bom, lia de novo, a hora que eu estava cansado, eu começava tudo de novo, e eu passei remoendo, e eu estou fazendo toda essa abertura, contando, para que você dê valor ao Deus que você tem, e saiba que Ele tem uma palavra para o teu coração, amém? E eu creio nisso, e então vamos nós, obediente, e queridos, eu poderia, são muitos versículos, eu poderia falar muita coisa, mas eu quero fazer assim um resumo rapidinho para você, depois você lê na sua casa, ok? Marcos 13, mas o versículo 1 e 2, os discípulos estão na frente do templo, e eles estão assim, todos admirados com aquela construção, e eles falam, Jesus, mestre, olha esse templo, e Jesus olha e fala assim, por que vocês estão assim? Não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos não entendem muito, porque eles estão naquele momento, aí nós já entramos do versículo 3 até o 13, Jesus ele está ali no Monte das Oliveiras, continua na frente do templo, e esses discípulos que agora criam essa curiosidade, começam a perguntar para Jesus, Senhor, mas então fala para nós, quando que vai acontecer isso? Quais serão os dias? Como que serão? Quando que vai ser a tua vinda? Como que será o final dos tempos? Nós queremos saber. E ali, nesse momento, eles estão todos preocupados. E Jesus começa, sabe, queridos, a dar pistas, a dar dicas preciosas.
Então ele começa a falar de tudo aquilo que iria acontecer, e depois você acompanha, fala que muitos virão no nome dele, fala de guerras, de rumores de guerra, fala que se levantarão nação contra nação, reino contra reino, vai ter terremoto, vai ter fome, e queridos, e um monte de sinais, que ele fala que são os princípios da dores, fala que os cristãos seriam perseguidos, mas que não era para eles se preocuparem, porque quando eles estivessem encurralados, o próprio Espírito que habita neles falaria por eles. Então estão naquele ambiente querendo escutar, querendo discernir, querendo captar todas as pistas que Jesus dá. Depois nós vemos do 14 até o 23, Jesus começa a apontar um governo, que é o governo do anticristo. Ele usa esse termo que está aí, abominável da desolação. Isso é um homem, isso é um governo, nós sabemos disso. Fala do sofrimento da grande tribulação, tudo aquilo que acontecerá na grande tribulação, dias difíceis, dias que não serão fáceis. Ele fala que precisou abreviar o tempo, porque senão ninguém ia conseguir vencer esses dias. E ele está falando sobre tudo isso. Aí lá para o 24 até o 27, ele fala sobre a vinda do Filho. Versículo 26 diz assim: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Depois de todos esses sinais, agora Jesus fala, e às vezes a gente lê a palavra, mas parece que é só uma palavra, sabe? Jesus foi profetizado, um menino nasceria, um menino vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Querido, e você sabe, esse menino veio, e agora o próprio Jesus, ele depois de um monte de dicas, um monte de pistas, de acontecimentos, ele mesmo fala que verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Eu vou repetir, a Bíblia está falando, o próprio Jesus, que nós veremos Jesus vindo sobre as nuvens. Você tem noção disso, querido? Será que a gente dá o devido valor, temos o devido temor, que isso, a gente não sabe nem o dia, nem como, nem quando. Ele fala exatamente, mas é uma palavra que ele libera, e depois vai para aquilo que nós lemos, versículo 28, até o versículo 37, só deixa eu fazer antes, que eu achei que eu fosse ministrar sobre isso, na verdade comecei a preparar, e eu vi que Deus me jogou para outro canto, então, na verdade aqui está falando da grande tribulação, e depois está falando da vinda de Jesus. Para mim isso aí é a segunda vinda, quando Jesus vai vir com a sua igreja e reinar na terra. A segunda vinda para mim não é a mesma coisa que o arrebatamento. Arrebatamento, a igreja vai subir e vai encontrar. A segunda vinda, Jesus vai descer e vai reinar. Então são duas coisas diferentes. Se você quer saber mais, você vem na escola bíblica, porque na escola bíblica vai ensinar tudo isso, em nome de Jesus, amém? Agora, se o arrebatamento, aos meus olhos, pastor, você tem certeza? Não. Tem os pastores que acham que vai ser antes da tribulação, tem os que eu acho que vai ser depois. Para mim, eu creio que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada. Vamos passar pela grande tribulação. Vamos não. A terra vai passar pela grande tribulação. E Jesus vem com a segunda vinda para reinar aí com poder e glória. É o que eu creio. Mas o final do texto, aí do 28 ao 37, Jesus ele faz uma comparação com a figueira. E ele fala, olha os ramos, olha as folhas, assim como você vê quando está começando a ficar verdinho, como começa a brotar, vocês sabem que é o verão. Então fiquem atentos, porque quando vocês veem isso, da mesma forma que vocês olham uma árvore e sabem, ontem nós vimos uma cigarra, eu e o Lucas, e na hora que nós vimos a cigarra, nós falamos, vai chover. Eu sou filho de biólogo, gente. É incrível, a natureza é incrível. Entendeu? Tem alguns sinais que você olha, você percebe,
E é essa analogia que Jesus estava falando. Então, Jesus começa a explicar isso, e ele fala, isso é semelhante a um homem, que dá algumas funções para os seus servos, e ele vai embora, e ele fala que ele vai voltar, mas os servos não sabem, se ele vai voltar de manhã, na hora do almoço, à tardezinha, de noite. Então ele fala a todos, vigiai, ficai atentos, porque ninguém sabe o horário. Amém? Resumiu o capítulo inteiro em 5 minutos para você. Mas aonde que eu vou chegar e aonde que eu vou caminhar? Aquilo que Deus ministrou que eu talvez não tivesse ainda, não que eu não tivesse, mas dessa vez me chamou muita atenção. Versículo 5, finalzinho dele. Vede que ninguém vos... Presta atenção, queridos. Versículo 9. Estai vós de... É o tema da minha ministração, tá? Os meninos não perguntaram, não? Estais de sobreaviso. Versículo 23. Estais vós de... Versículo 33. Estais de... Versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. E versículo 37. O que, porém, vos digo a todos. Queridos, em um capítulo pequeno de alguns versículos, o próprio Jesus usa 6 vezes. Cuidado com o engano, estais de sobreaviso, vigia. Será que Jesus não estava dando ênfase? Será que não é possível a gente enxergar com tão selecionado a palavra de Deus, com tantas coisas importantes? Nesse capítulo ele consegue falar para mim, para você 6 vezes. Vigia, cuidado para que ninguém te engane. Estais de sobreaviso. Fique esperto, preste atenção. E eu fui pesquisar a definição de sobreaviso. É o seguinte, é a modalidade de trabalho em que o colaborador, mesmo em seu período de descanso, fica à disposição do empregador, aguardando uma ordem. Ou seja, o sobreaviso é, mesmo quando eu e você, nós estamos tranquilos de descanso, nós temos que estar prontos, preparados, porque se o chefe chegar e falar alguma coisa, nós temos que estar pronto, amém? Sim ou não, entenderam? Então Jesus vem, ele fala que ele vai voltar, e ele fala assim, mas fiquem atentos, fiquem de sobreaviso. Não sei se você sabe, mas a guarda de Israel, por muitas guerras, os aviões ficavam ligados. Os pilotos, não tinha nada, mas eles estavam totalmente preparados, de sobreaviso, porque para não perder tempo nem para ligar um avião, se precisasse decolar, já estava tudo preparado, tudo pronto, para eles poderem voar. Sabe, eu vejo Jesus apontando essa urgência para a igreja. E aí eu comecei, ok, Jesus, uau, mas vigiar o quê? Estar de sobreaviso do quê? Como? O que o Senhor quer? E aqui, queridos, eu poderia ficar falando 2 semanas de tudo aquilo que a gente poderia vigiar no nosso dia a dia. Mas eu quero pontuar assim, eu quero ser muito prático hoje. Eu quero colocar situações do nosso dia a dia, situações que nós caminhamos todo momento, em todo o tempo, e que nós temos que estar vigilantes, atentos, de sobreaviso, guardando. Vocês sabem, eu já cansei de falar sobre esse versículo, Provérbios 4, 23, que fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu. Por quê? Porque, queridos, eu creio que ali Salomão está falando que é dali que saem as fontes da vida, é dali das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, sabe? Você tem que pensar o que te move, você tem que pensar qual é o sentido da tua vida, por que você está batalhando tanto, o que você está fazendo.
vigiar o teu coração, refletir naquilo que teu coração está buscando, está querendo. É um tempo da gente olhar para nós. Versículo 5 fala: vede que ninguém vos engane. Queridos, o engano é algo que a gente não sabe. Se você soubesse, não era engano. O engano não é assim, ó, eu sei que isso aqui vai fazer mal, eu vou pular. Não, o engano é, eu não imagino, eu nem sei. Mas eu estou achando que é uma coisa boa, e eu estou enganado, e no final, isso é caminho de morte. Essa semana nós estávamos fazendo devocional em casa, toda a família, e nós estamos lendo Provérbios 7:23, por favor. E tem um versículo que fala o seguinte, parte B: como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a... Eu parei para falar, a gente nem tinha isso aqui ainda. Falei com as meninas, eu falei assim, olha que legal, a ave, ela está indo para a armadilha, ela olha, ela enxerga uma isca, talvez ela enxerga uma comida. Aos olhos dela aquilo é incrível, aos olhos dela aquilo vai dar prazer, aos olhos dela aquilo vai ser bom. Por isso que Salomão fala, sem essa ave saber, ela não imagina que isso custará a vida. E Jesus começa falando exatamente isso, cuidado para que ninguém vos engane. Então, se eu trago isso para mim, que ele tem muitas situações nas nossas vidas, que às vezes a gente olha, nossa, é muito gostoso, nossa, vai dar prazer, nossa, isso vai ser bom, nossa, isso aqui é incrível, mas a gente sem saber, talvez está caminhando para lugar de morte. Então Jesus ele está tentando, cuidado com o engano, cuidado para que ninguém vos engane. Ele está alertando isso. E eu quero falar sobre algumas coisas, sobre alguns pontos, como eu disse. E o primeiro deles eu quero falar sobre a paixão pelo mundo. Nem quero gastar muito tempo, querido, porque essa igreja fala muito sobre isso. Mas eu não tenho como falar desse assunto e não passar por esse lugar. 1 João capítulo 2, versículo 15. Queridos, deixa a Bíblia falar com você, a palavra de Deus. Eu não quero hoje que você escute simplesmente um pastor. Eu quero que você preste atenção naquilo que a palavra de Deus, que tem todo o poder, autoridade, fala ao seu coração, amém? Por isso que eu orei, junto com você, Deus, revela, fala comigo, abra minha mente. A Cris pregou sobre isso quinta-feira, queridos. O que diferenciou a multidão dos discípulos é a revelação da palavra. Todos eles escutaram a mesma coisa. Para a multidão era só mais uma palavra. Para os discípulos aquilo entrava de forma diferente, eles entendiam de forma diferente. A revelação que eles tinham era diferente. Então, a minha oração nessa noite é que isso não seja simplesmente uma palavra, mas uma revelação do Espírito ao teu coração, amém? Versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Queridos, aqui João ele está nos alertando, ele está falando assim, ei, presta atenção, tem algumas coisas no mundo que não faz parte da sua vida, que não é para você amar. Tiago capítulo 4, versículo 4, já cansei de falar, para mim esse é um dos versículos que mais penetrou no meu coração, querido, e eu fico assim, sabe, admirado. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha o que Tiago está falando, queridos, ele está falando para a igreja, ele já começa assim leve, infiéis, sabe, eu acho que quem estava escutando já olha torto, mas como assim, quem que esse cara acha que ele é?
E aí ele está falando que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. Já pensou chegar e falar assim, a gente não pode julgar. Mas imagina você ter um título inimigo de Deus. Imagina alguém, por isso que eu falo que é engano. A gente não sabe, a gente acha que está tudo certo, a gente acha que é bom, a gente acha que não vai ter problema, a gente acha que é gostoso, a gente acha, não, Deus conhece meu coração. Queridos, mas a Bíblia é clara. Tem algumas coisas que você sabe que não te pertencem mais. Jesus está voltando, Ele vai vir, e os olhos vão ver Ele nas nuvens, querido. E Ele está falando, ei, ficai de sobreaviso, ei, pelo amor de Deus, estai atento. Se você não escutar uma vez, eu vou falar 6 no mesmo capítulo, para ver se isso entra no coração de vocês. Mas preste atenção, vigiai. Queridos, como meu coração treme com isso. Mas nem quero ficar muito nisso, queridos. Mas eu estou falando, preste atenção, porque o mundo, a nossa carne tende para isso. As nossas vontades tendem para isso. Sabe, Cristo também falou quinta sobre a parábola do semeador. Ela falou que a semente é a palavra de Deus, e o semeador joga a semente, a palavra de Deus, que cai em vários tipos de coração, de terra. E tem coração que é à beira do caminho, tem outros que é pedra, mas tem um que são espinhos. E diz que essa semente, querido, que é a palavra de Deus, entra nesses corações. E era para frutificar, era para crescer, mas diz que a fascinação pelas riquezas, as paixões por esse mundo, sufocam essa semente e não deixam que ela amadureça, que ela cresça. Então eu quero muito que você, como igreja, como escolhido, como eleito, esteja vigilante a tudo aquilo que é paixão do mundo para o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Amém? Amém, queridos? Segunda coisa que eu quero falar com você, Gálatas 5, versículo 19, não tem como eu passar por isso sem falar também sobre isso. Está ligado com a primeira, mas é as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito da qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Que outrora será que Ele nos preveniu? Falando para a gente estar atento, vigiar, que tem laço. Olha o que ele fala, que não herdarão o reino de o que tais coisas. Queridos, não tem duas interpretações. Jesus pontua algumas coisas. E está falando assim, ó, quem faz isso não herda o reino de Deus, ponto final. É incrível como chegam as coisas, sabe, como a mentira tem perna curta, como que a gente, queridos, eu fico triste de ver assim, pessoas que, casados, e que assim, sabe, que entende que aquele que vive em prostituição, em adultério, não herdará o reino de Deus. E continua, queridos, às vezes, cantando menina, dando bola para outra mulher, mulher dando bola para outro homem. E vem na igreja, querido, e escuta falar de santidade, falar para estar atento, falar que Jesus está voltando. Sabe, eu vejo às vezes jovens vêm no culto, os pastores pregam que, gente, nós temos que viver em santidade, amém. Sai daqui, já convida a namorada, eu estou sozinho hoje em casa, você não quer ir para lá?
Eu falo, gente, eu não consigo. Então, queridos, nós precisamos entender a seriedade disso. Hebreus 12, versículo 14 fala: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Nós precisamos disso, precisamos viver isso. Eu sei que está tenso, querido, vai melhorar, tá? Sei que você está. Eu falei que eu nem ia ficar muito tempo, só assim para te dar um. Como diz o pastor Saulo, vocês estão me assustando. Mas eu não poderia deixar de passar sem falar sobre esses dois pontos, porque isso é importante. Mas eu quero falar queridos, que isso já é da nossa vida, às vezes corriqueira, e que são coisas que às vezes a gente não atenta, mas eu queria despertar, assim, uma verdade no teu coração. Quero falar sobre a mentira. É uma outra coisa que Deus colocou no meu coração para a gente estar ministrando sobre essa questão de estar vigilantes. Queridos, nós não podemos ser uma igreja ou pessoas que continuam com a prática da mentira. E sabe o que é mais incrível? Você notou que em Gálatas 5, fala de todos os frutos e não fala da mentira? Fala prostituição, impureza, lascívia, inveja, mas não fala nada da mentira. Sabe por quê, queridos? Porque a mentira, na verdade, não é um fruto da carne. Jesus fala que a mentira tem um pai. Então a mentira, queridos, não é algo simplesmente que a minha carne quer, não. É algo que talvez muda a minha paternidade, ou coloque em xeque quem é o meu pai. Quem é aquele que está no controle da minha vida. João 8, versículo 44. Falei que ia melhorar, mas não melhorou muito ainda não, querido. Mas vai melhorar, uma hora vai. Nem que se for na bênção final. João 8, 44. Queridos, é muito forte a palavra de Deus. Espera aí, eu estava lendo Jeremias hoje. Estou fazendo ainda firme e forte aquele devocional da leitura da Bíblia que nós começamos no final do ano. Quem está comigo está em Jeremias. Oh glória, escutei um amém. Olha, começamos quase que a igreja inteira. E sabe, queridos, eu estava vendo Jeremias reclamando, e como eu me senti, o Jeremias hoje. Porque ele está falando assim, ó, todos os profetas estão falando que vai dar certo, todos os profetas estão falando, não, Jerusalém vai ser uma bênção, não, vai ter paz, e Jeremias estava falando assim, ó, não, vocês vão tudo para o exílio, vocês vão para a Babilônia, não vai ter jeito, e o povo queria matar ele, queria apedrejar ele, mas ele tinha que falar aquela palavra. E queridos, hoje, graças a Deus, nós temos Jesus, e hoje nós vivemos uma igreja linda, maravilhosa, mas eu tenho um temor para falar sobre aquilo que, sabe, eu tenho consciência que o próprio Espírito Santo direcionou para nós, para essa noite, amém? E eu sei que isso vai ser útil, queridos, foi muito útil para mim, eu preparando, e vai ser útil para você. Então a mentira é algo poderoso, é algo que nós temos que estar muito atentos e vigilantes. Fala assim, ó, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... Fala assim, a mentira tem um pai, diabo. Vou falar de novo. Não, nós vamos falar de novo. 1, 2, 3. A mentira tem um pai, é o diabo. É isso que a Bíblia está falando. Ou seja, todas as vezes que eu estou dando lugar, queridos, para mentira, eu estou dando lugar para um demôniozinho vir, aproveitar o pai da mentira e usar a minha boca para eu falar algo.
Então nós temos que entender que a mentira não é uma opção, não é uma desculpa para eu me sair bem de situações difíceis. Às vezes a gente tem vergonha numa situação, às vezes a gente fica ali assim, nossa, eu não tive coragem, então é mais fácil eu dar minha boca para o diabo, que é o pai da mentira, entendeu? E contar uma mentira, e a gente acha que está tudo bem, que não tem nada a ver, porque foi só uma situação difícil. Querido, você não é obrigado a falar, você não é obrigado a falar, mas se você for falar, então que seja verdade, que saia da sua boca a verdade. Mas aí também você não vai para aquele sem noção, que fala, eu não posso mentir. Então a pessoa acha que ela é juiz, fala assim, eu não posso mentir, você é isso, começa, queridos, são duas coisas. Porque como eu conheço, eu não sou sem noção, eu sou sincero, o que eu falo mesmo. E aí aquele crente chato que não tem sabedoria, não tem bom senso, ninguém quer estar perto. Por quê? Porque não tem os frutos do Espírito, tem nada a ver uma coisa com a outra, querido. Tem situação que você fala assim, querido, eu prefiro não comentar sobre isso, ponto final. Você quer sair bem? Querido, eu não vou conversar sobre isso, ok? Amém, querido? Nós não podemos mentir, amém? Eu acho que isso é algo incrível que nós temos que entender. Outra coisa que eu preciso falar com você, que o pastor Lucas falou esses dias, mas é algo também que eu vejo um sopro disso, queridos, no Brasil inteiro, que é um fruto da carne. Por isso que eu falei que eu poderia ficar 2 semanas, querido, cada um daqueles, eu poderia colocar como a gente ser vigilantes, falar do orgulho, falar da inveja, falar dos ciúmes. Você imagina como então cada um, eu falei, Deus, meu Deus, eu vou precisar de uns 5 cultos, mas eu quero falar sobre glutonaria, que é um fruto da carne. E o pastor Lucas pregou esses dias, não sei se foi no culto de domingo, de quinta, nem lembro, mas eu quero repetir isso. Você imagina que está falando assim, que os frutos da carne são, e aí lista todos aqueles frutos, e dentre eles está a glutonaria, e dentro da glutonaria, no final ele fala assim, aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Eu falei que eu vou fazer uma pregação sobre comida, queridos, o alimento, Eva caiu com o quê? Comida, não foi? Não foi um fruto? Depois, Esaú vendeu a primogenitura por quê? Comida. José teve que ir para o Egito, por quê? Porque estava fome, precisou de comida. Queridos, se você for pegar comida na Bíblia, é incrível o tanto que isso tem poder. Jesus fala sobre jejum. O que é o jejum? Abstinência de comida. E às vezes a gente tem aquele jargão, crente não bebe, mas... E o pastor Luciano, ele lançou agora não, já faz um tempo, mas começou a mover a igreja brasileira, o livro sobre jejum, sobre tudo aquilo que é jejum, mas muito que moveu, ele conta muitos testemunhos, mas um foi de um avivalista escocês, que ele fala, eu recebi uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. Ele estava falando que Deus deu uma mensagem e Deus deu o corpo. A mensagem estava tudo certo, o poder do Espírito Santo estava tudo certo, mas ele não cuidou do corpo, e precisou ser interrompido aquilo que Deus queria fazer através da vida dele, porque a parte que era para ele cuidar, ele não cuidou. E por que eu estou te falando isso? Queridos, porque nunca houve uma geração comendo tanta porcaria igual a nossa. O teu avô, o teu pai não comia o tanto de açúcar, o tanto de embutidos, o tanto de coisas prontas, rápidas, que eu e você come. E sabe o que é o pior? É que é gostoso, é o engano, é fácil, é prático. Então a gente cai. Eu já contei isso aqui, eu já falei uma vez, eu ouvi uma frase que também eu falei, meu Deus... Falei assim, você não consegue resistir a um prato de comida, você vai resistir ao diabo? Eu falei, cara,
Quantos de nós a gente sabe que o açúcar não faz bem, querido? A gente é viciado, não para. Quando Deus foi fazer o tabernáculo, Ele escolheu a arca. A arca era o lugar onde habitaria a presença de Deus. Deus, Ele não pegou e fez um tambor todo feio, velho, de qualquer jeito, não. Ele fez algo lindo, Ele fez algo preparado, entalhado. Queridos, Ele teve zelo em toda aquela estrutura que abrigaria a presença de Deus. Aí no Novo Testamento, Jesus rasga o véu, hoje nós vivemos além do véu, amém? E aí Ele põe o Espírito Santo dentro de mim e de você, esperando que essa estrutura também seja linda, seja boa, seja cuidada, seja valorizada. O Lucas falou uma frase, nós vimos junto, que, nossa, eu fiquei também... Era um Reels que falava assim, um desafio, se você morreria por alguém. E a pessoa falava, morreria, nossa. E a maioria de nós, queridos, se você é pai, você sabe que se seu filho tivesse morrendo e você pudesse trocar da sua vida, você daria. Mas a questão foi a hora que ele inverteu isso. Tá, morreria, você morreria. Mas você está disposto a viver por esse alguém? E aí a gente para pensar. Por quê? Porque a forma como que você vive, a forma como você se alimenta, o exercício que você faz, tudo aquilo que te conduz, é aquilo que você está mantendo essa estrutura viva para aqueles que você ama. Se a gente ama mesmo, você sabe, querido, que o tanto que uma pessoa sofre quando alguém parte, é doído. Se tem algo, querido, terrível na vida de um pastor, é precisar fazer velório. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque é triste, é difícil. Porque por mais que a gente tenha um entendimento, você tem um apego. Agora, às vezes a gente não está nem aí com a maneira que a gente vive. E o culto estáis de sobreaviso. Cuidado para que ninguém vos engane. Você sabe que você precisa fazer exercício, querido. Querido, músculo na tua vida é essencial para você poder envelhecer com saúde, com alegria. Queridos, eu não gosto. Vou repetir, eu não gosto. Eu gostava de jogar bola, eu gostava de fazer esporte. Fui impossibilitado por causa dos meus joelhos. Mas eu não coloco mais como opção, eu tenho que fazer ponto final, porque isso é saúde. Então, querido, se valorize. Eu achei outra coisa incrível, outra frase, um Reels também, queridos, uma mulher obesa, mas ela pôs a seguinte frase, não sei se você já viu, é um Reels que está correndo, o velório termina quando o defunto levanta. Eu falei, uau, esse negócio era essa a pegada. Por quê? Quer dizer, é pura verdade. Às vezes a gente olha no espelho, a gente se acha feio. Você olha a mulher no espelho, vê, nossa, essa roupa eu fiquei gorda. Nossa, essa roupa, sabe, a gente fica chorando, aquela lamentando, nossa, mas eu não estou bem. E aquela cramúria de velório. Ei, desperta. Você quer mudar isso? Está na hora do defunto levantar. Está na hora de você levantar e falar assim, não, eu vou tomar uma atitude. Hoje eu estou assim, mas o ano que vem eu vou ser outra pessoa. O ano que vem eu vou mudar isso aqui. Querido, não vai ser de um dia para a noite, mas tenha regras, tenha posicionamento na sua alimentação, vai fazer exercício, a tua autoestima vai melhorar, a tua disposição vai melhorar, você vai olhar e falar assim, uau, e deixa eu te falar uma verdade, você é capaz. Você consegue, Deus te fez perfeito, Deus te fez com vigor. Às vezes a gente fica escutando as mentiras do diabo, achando que não dá, que não tem. A minha vida é corrida, querida, é corrida para todo mundo. Se você colocar como meta, viva, cuida bem dessa estrutura. Por quê? Porque Deus quer te usar por muitos e muitos anos. Amém. Outro, meu Deus. Efésios 5, versículo 5.
Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é o quê? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nem sei que número que eu estou aqui, eu não coloquei número, mas o próximo é o avarento. Queridos, isso é algo que também nós temos que vigiar muito no nosso coração. A definição de avarento, fui atrás, presta atenção. É uma pessoa que acha que tudo e todos querem os seus valores materiais ou financeiros. Nada é verdade, tudo é interesse em suas posses. Quantas vezes nós somos essas pessoas? Quantas vezes, às vezes a gente entra já com os dois pés atrás, achando que todo mundo está de olho no nosso dinheiro, ainda mais quando a gente entra em igreja, querido. Queridos, é verdade. Se caminhou por um lado errado, sim, e houve exageros, houve erros, pastores charlatões, sim, queridos, claro que sim. Agora, o erro de alguns não pode determinar aquilo que eu e você somos diante da palavra e diante de Deus. E a Bíblia fala que o avarento, queridos, o avarento é aquele que não tem prazer, é o contrário da pessoa generosa, é aquele que não gosta de ajudar. Queridos, nós gostamos, tirei a camisa, está um calor de 40 graus, você gosta do ar-condicionado? Eu também gosto. Ou imagina a gente estar fazendo isso no sol. Queridos, o dia que acabou a energia eu fiquei apavorado, porque eu falei, gente, nós não vamos conseguir ficar aqui sem o ar-condicionado. Porque a gente conhece a realidade. Você gosta de estar sentado. Você gosta de receber uma oração. Você fala, nossa, meu Deus. Hoje a palavra, olha, mudou a minha vida. Hoje a minha história foi mudada. Sabe, a gente vem, olha como que são as coisas. A gente gosta de participar. A gente gosta de ser o paralítico que vai lá, tem as dificuldades e se apresenta a Jesus. A gente gosta de ser os amigos de Jesus. Os amigos do paralítico, vem cá, vou te levar num lugar, está mudando a minha vida. Mas a hora que a gente olha para o telhado, querido, não. Ou então, presta atenção, queridos, presta atenção. Ou então a gente, eu dei R$50 hoje, nossa, graças a Deus. Aí eu posso ficar 2 meses agora, porque a minha parte eu já fiz. Sabe, às vezes nós não somos justos conosco mesmo, a gente gosta de desfrutar. A gente gosta da conferência, a gente gosta dos pastores. Agora, falar que não tem custo, querido, falar que o evangelho não tem custo, desde a época de Jesus, se levantava recurso. Você acha que não tem passagem, você acha que não tem hotel, você acha que não tem comida, você acha que a gente não ajuda a África, você acha que não tem despesas. Agora, para nós, é mais cômodo a gente vir receber, sabe, a gente vai, vocês já ouviram falar muitas vezes no Bambu, eles não cobram nada. Queridos, eu não consigo sentar naquele lugar, porque vem pastor para ministrar sobre a minha vida, eles fazem uma comida para eu comer, sabe, não é justo, eu não consigo. Davi, queridos, quando ele chegou, ele falou assim, ele precisava fazer uma oferenda, nossa, oferenda, esse nome é ruim, né? Você entendeu? Foi rápido. Mas o Davi precisava sacrificar, o cara quis dar lá na Araúna, ele quis dar a terra, e falou assim, não quero. Como que eu vou fazer algo para o meu Senhor que não me custe nada? Sabe, e eu não estou falando isso para a gente para você ser persuadido, não é isso, mas a avareza é algo que tem que libertar do teu coração, é o próprio Jesus que vai sondar o teu coração. A igreja de Jesus tem que ser generosa, é uma igreja que tem que prazer em dar, o próprio Jesus fala que é melhor dar do que receber. Sabe, isso tem que está dentro de nós, você ter prazer em ajudar, prazer em servir. Não sei onde está.
em Mateus, em alguma coisa, acho que é 24, 25, eu não lembro. Mas Jesus fala assim, ó, que ele vai separar os bodes e os cabritos, um para a esquerda, um para a direita. E aí o que ele fala? Ele fala assim, ó, todas as vezes que você deu comida, que você vestiu, que você teve sede. Querido, o que é dar comida? É pagar. O que é sede? A mim fizeste. Sabe, a igreja, nós temos que romper nisso, queridos. Sabe, eu queria que teu coração fosse um coração generoso. Não é porque a igreja precisa, porque graças a Deus, querida, a igreja tem caminhado, Deus tem sustentado, mas é para que você rompa, para que você flua, para que você prospere, para que você entenda. Tem gente que até hoje tem dificuldade de dar o dízimo e oferta, tem gente, sabe, que faz amarrado, que não consegue. Queridos, eu vou ser verdadeiro, eu não consigo entender. Jacó, um dia a vida dele estava destruída, ele deitou, teve um sonho e falou assim, Senhor, o Senhor está nesse lugar, o Senhor cuida de mim, e eu sei que o Senhor vai cuidar, e se o Senhor cuidar mesmo, eu vou te dar o dízimo de tudo. Ele mesmo falou, ninguém pediu, ninguém cobrou. Por quê? Porque quem entrega, queridos, é uma gratidão por tudo aquilo que Deus já fez por nós. E eu dou o testemunho disso sem problemas, querido, e essa igreja está cheio disso. Esse templo é um milagre de Deus. Nós éramos bem pequenos, e olha o que Deus fez, olha o lugar que nós vivemos, olha o lugar que nós congregamos, no lugar mais valorizado dessa cidade, você sabe disso. Quando eu comecei a trabalhar, eu estava muito feliz, já contei isso, mas o meu primeiro salário, como dentista, eu fui para dar o dízimo feliz, e eu já tinha outros trabalhos que eu conseguia, ajudava meu pai, mas esse foi aquele que eu me formei. E quando eu fui para dar, Deus falou assim, você não quer fazer um desafio maior? E na hora veio para eu dar tudo, querido. Eu falei, não, Deus. Aquela hora você fala assim, não, é o capeta, né, é da minha carne. Mas você fala, mas minha carne nunca vai querer isso, Jesus. Resumindo, falei, quem já esperou até agora para ganhar o primeiro, esperar mais um mês, entendeu? Queridos, estou falando, ninguém, nem sei quando foi a primeira vez que eu contei isso. Quando foi para construir aqui, queridos, a gente tinha um carro. Eu fui um dos primeiros que cheguei e falei assim, ó, está aqui, ó, eu não tenho dinheiro, mas meu carro vai para a obra. Queridos, e muitos fizeram isso. O Adilson nem está aí, está aí? O Adilson, ele estava desempregado naquela época. Ele tinha um caminhão e falou assim, pastor, não tem condição de dar o caminhão inteiro, mas meio caminhão eu dou. E vê se falta, queridos. E vê se... Por quê? Porque a nossa cabeça não entende isso. Mas toda vez que eu dou, toda vez que Deus olha e fala assim, nossa, o coração dele não está preso nisso, então eu posso abençoar. Então eu dou aqui, Deus me entrega aqui. Eu dou aqui, Deus me entrega aqui. Queridos, e é algo sobrenatural nas nossas vidas, mas isso tem que romper. A única vez que Deus falou sobre, Jesus falou sobre um concorrente dele, um senhor, foi sobre as riquezas. Ele falou, ó, tem a mim e tem a Mamon. E a nossa carne, a gente gosta, a gente trabalha, a gente é treinado, a gente é condicionado para isso. E você sabe que pouca gente fala. Toda vez que o pessoal de Barretos vem aqui e fala assim, vocês não dão palavra de dízimo? Eu falo, não. Por quê, queridos? Porque eu entendo que isso tem que ser, claro, a gente tem que ensinar. Mas eu entendo que isso tem que ser com muita liberdade, com alegria, com entendimento do seu coração. Mas essa noite, o Espírito Santo tocou muito sobre a avareza. Então, que você seja um coração generoso nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Faltam uns 25.
Não, estou acabando. Fala assim, falta de conhecimento. Já estou finalizando, queridos. Também tem outro Reels rodando aí. Oséias 4, versículo 6, fala assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... E o Reels conta o seguinte, é uma pessoa falando assim, um comediante. A Bíblia é o livro mais importante. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia para mim, ela é meu norte, é tudo que me conduz. E o cara, uau. Não, a Bíblia para mim é verdade. Se você entender a Bíblia, acreditar, cara, você tá no caminho certo, você consegue caminhar. Ele falou, e você lê a Bíblia? Não. Falei, como a Bíblia é tudo isso que a gente crê, que a gente acha e a gente não lê? Estais vigilantes, sobre aviso e atento. A gente tem preguiça. Acabei de falar, nós começamos com quase a igreja inteira. O propósito nós vamos como igreja, fazer um devocional e ler a Bíblia em um ano. Queridos, nós já estamos no 4º ou 5º ano. É a 4ª ou 5ª vez que eu leio a Bíblia junto com a igreja. E eu faço questão de fazer junto. E você vê... Quantos que abandonaram, perderam, desistiram, desmotivaram no meio do caminho? A gente sabe que é o livro, a gente sabe que é aquilo que vai nos guiar, a gente sabe que é aquilo que é importante, que é a palavra do próprio Deus, mas é mais fácil a gente vir no domingo pegar só um pedacinho, como diz o comediante, só um filé mignon, às vezes que o pastor passa, e a gente se acostuma e se sustenta com isso. Eu e você temos que vencer essa preguiça, essa atitude, e sermos leitores, estudiosos, buscar a palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei ler direito, eu não tenho tempo. Querido, hoje a Bíblia está no celular, né? Você põe áudio. Está fazendo comida, põe áudio lá, vai ler o capítulo inteiro para você. A hora que você for dar uma desculpa, a gente dá desculpa para nós mesmos. Sabe, então, pastor, é chato. Tem vezes que é chato mesmo, querido. Pastor, não tenho vontade. Tem vezes que eu também não tenho. Mas eu faço porque eu sei do poder que há na palavra de Deus. Eu sei que quanto menos eu espero, Deus vai revelar algo e aquilo pode mudar a minha vida. E quantas vezes isso já aconteceu? Então, a igreja, nós não podemos ser preguiçosos, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Amém? E o último, para a gente encerrar. Que é poderoso, mas que vai terminar um pouquinho melhor o teu coração. É enxergar que você tem valor. Querido, se tem algo que o inimigo tem destruído, que a gente tem que estar vigilante, que a gente tem que estar atento, que a gente tem que estar sobre aviso, é entender essa verdade, que você é amado, que você é escolhido e que você tem valor. Às vezes o pecado, às vezes a tua vida passada, às vezes os teus erros te condenam a tal ponto de você se achar indigno, de você se achar não merecedor, de você se achar o improvável. E eu comecei justamente falando isso, porque se eu estou aqui, querido, é pela graça de Jesus. Se você está aí, é pela graça. Porque eu, para mim, não tinha condição nenhuma, e talvez você também pense que não tem condição nenhuma. E Pedro era um pescador, talvez não tinha condição nenhuma, e o irmão dele também não tinha condição nenhuma. Quando Jesus foi escolher, ele não pegou os teólogos, não pegou os letrados, não. Ele pegou aqueles improváveis, ele pegou aqueles que não eram, ele pegou aqueles que o mundo olhava e falava assim, não é possível que vai vir desse. E Jesus falou, é esse que eu escolho, é esse que eu pego para confundir todos aqueles que acham que são. Então, queridos, eu e você, nós somos amados, escolhidos e separados por Deus. Só que a gente tem que estar vigilante, porque é muito fácil isso sair do seu coração. É muito fácil esse sentimento não habitar mais dentro de você. Deixa eu ir para a Bíblia. 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva,
entenda, eu e você, querido, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos a nação santa, nós somos os escolhidos. 2 Coríntios 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de... Entenda isso, o Jesus, o Filho de Deus, que era o dono de todas as coisas, que estava sentado à direita de Deus Pai, num trono de glória, ele se faz nada, ele se faz pobre, ele se faz homem, ele passa por tudo por amor de... E por que a gente não se acha amado? E por que a gente não se acha importante? E por que a gente não fica vigilante, sobreaviso, atento? Porque tem um culto que a gente fala, uau, é isso. Mas amanhã a gente já começa a se sentir mal, sentir rejeitado, sentir que eu não consigo, sentir que eu não posso, sentir que isso não é para mim, eu não tenho competência, Queridos, Jesus se fez pobre por amor de vós. Diga assim, eu sou amado. Se tem algo que o inimigo está querendo roubar nesses dias, é essa verdade da igreja. Você precisa entender. Deus amou o mundo de tal... Você sabe disso, querido. Ele entregou por amor. Efésios 1, versículo 38. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos... Não está aí. Efésios 1, 4. Por favor, meninos. Assim como nos... Vamos lá de novo, porque talvez você interprete isso diferente. Assim como nos... E por que a gente não acha que a gente é escolhido? Porque toda vez que a gente olha para nós, fala assim, não, eu não devo ser escolhido, não. Deve ser o outro, eu não. Fala assim, eu sou o escolhido. Querido, preste atenção, vigie, sai de sobreaviso. Assim como todas as coisas que eu vi que é da carne, que eu falei, que nós temos que estar atentos. Mas nós temos que estar atentos também naquilo que está no nosso coração, no nosso sentimento. Você é amado sim, você é escolhido sim, você é separado sim, você é nação eleita, você é nação santa, raça eleita. Sabe, nós temos que viver essa verdade. 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, a ponto de ser chamados, olha para essa pessoa e fala assim, ó, filhos de Deus. Queridos, eu não estou falando filho de qualquer um, não. Lembra que ele falou, sois do diabo? Não, querido, filhos de Deus. O teu pai, ele não é simplesmente um homem poderoso, um homem rico. Não, o teu pai é o criador do mundo inteiro, que tem o governo de todas as coisas, que ele está por cima de tudo. Ele é o teu pai. Nós somos filhos. Ele mesmo fala que nós somos filhos de Deus. Se tem algo incrível, uma arma do diabo nesse tempo, é tirar essa paternidade sua. É falar que você não é filho. Ele tentou isso com o próprio Jesus. Lembra da tentação? Se tu és filho, faz isso. Porque Jesus estava passando por uma dificuldade. Jesus estava com fome. Jesus estava num momento difícil. O diabo aproveitou aquele momento difícil para mudar o quê? Para questionar a paternidade dele. Às vezes a gente está em momentos difíceis, a gente está em momentos de luta. O diabo vem aqui, você não é filho não. Se você é filho, você não estaria passando por isso. Mas Jesus na hora nenhuma questionou, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha acabado de escutar, aqui é meu filho amado, é quem me compraz. Então, queridos, a Bíblia está falando que você é filho. Quando você está em momento difícil, você continua sendo filho. Eu preciso te falar que quando você peca, você continua sendo filho. Ele já te perdoou, ele já te salvou. Ele só quer que você acredite e aceite essa verdade. Não deixe o engano
tomar conta e roubar algo que é precioso de sua vida. Amém? Romanos 8,17. E se somos filhos, 8,17, Romanos. Ora, se somos filhos, somos também? Querido, tudo que é do Pai é nosso. Nós vamos reinar com Jesus nessa terra. Você vai desfrutar de tudo aquilo que é criação, de tudo aquilo que Ele tem. Sabe, queridos, a gente não imagina. Os prazeres momentâneos dessa vida não podem roubar aquilo que é eterno para o seu coração, para o meu coração. A gente não pode deixar os prazeres, as coisinhas que às vezes a nossa carne acha que é gostosa. Lembra da isca, sabe? Eu quando era pequeno eu fazia uma arapuca, querido, eu punha as comidinhas assim, ó, os passarinhos vinham e eles, coitados, estavam achando que estava gostoso, era a comida que ele mais gostava. Na hora que ele chegava lá dentro, eu puxava. É exatamente isso, sabe? Às vezes a gente olha as coisas e fala, nossa, que delícia, a gente achando que a gente está esperto, e Jesus está assim, atentos, estai de sobreaviso, vigiai, presta atenção, não deixe essas coisas roubar toda uma herança que Deus tem preparado para mim e para você, queridos. Vai valer a pena. Vai valer a pena, você viver nos propósitos de Deus, a palavra de Deus, você ser forte, você renunciar, você estar atento, vigilante. Olha o que o texto fala, para que o homem venha e não pegue vocês dormindo. Lembra das virgens? 5, quando o noivo chegou, estava dormindo, estava desatenta, mas 5 estava preparada, 5 estava cheia de azeite. É exatamente isso. O sobreaviso é: a hora que tocar a trombeta, eu estou pronto, já estou até vestido, eu quero ser o primeiro a subir que você também esteja atento. Falta pouquinho, querido, só 50 anos, 80 anos para você, profetizando vida longa, entendeu? Aguenta firme só esse pouquinho, porque aqueles que perseverarem vão ser salvos, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Marcos 13:37 fala: o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. O resumo da minha palavra é essa: nós temos que estar atentos, estar de sobreaviso. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe, nós temos que estar. Cuidado com as paixões do mundo, amizade com o mundo, cuidado com os frutos da carne, precisamos viver em santidade. Cuidado com a mentira, o diabo é o pai da mentira, não confunda a sua paternidade. Cuidado com a glutonaria, você é templo do Espírito Santo, cuida bem desse corpo, Jesus quer você com saúde. Cuidado com a avareza, seja generoso, invista nas coisas de Deus, confie em Deus, não deixe mamão te dominar. Cuidado com a falta de conhecimento, com a preguiça, estude, leia a Bíblia, busque o Senhor. E cuidado para deixar de enxergar o valor que você tem nos céus. Você é precioso, você é amado, você é escolhido, você é filho, você é herdeiro, você tem valor. Não foi com qualquer preço, foi com sangue, foi com alto preço de sangue que Jesus comprou. Sabe, o teu valor não foi barato, foi caro. E Ele veio assim, sabendo que era caro, e pagou. Então, querido, você tem muito valor. Você não é qualquer pessoa. Você é amado, escolhido e separado para uma grande obra nessa terra. Amém? Abaixe sua cabeça. Queria que você orasse diante de tudo isso. Eu quero ser muito rápido. Talvez você não está tão vigilante e essa palavra tocou no seu coração e você quer vir fazer um concerto, você quer vir dar um passo de fé, ter novas atitudes, buscar ser diferente. Eu quero que você venha aqui correndo, que eu quero orar com você. Se você de alguma forma foi tocado, vem aqui que eu quero orar com você.
Talvez você estava caminhando desmotivado, talvez você estava andando e entendeu que não estava tão vigilante, talvez você não se sentia amado, talvez você, entendeu, queridos? A minha palavra nessa noite é muito simples, é muito pontual, é muito prática. O pedido é um só, é enxergar aonde nós estamos sendo falhos e estar procurando dar um passo para a gente mudar essa área, para a gente mudar esse fato, para a gente mudar essa história na nossa vida. Vou dar mais 10 segundos e eu vou orar. Se você quer vir, nós vamos estar orando. Eu quero determinar um novo tempo na sua vida. E queridos, eu acho que todo passo de fé que a gente dá, Deus honra. E às vezes é importante para nós mesmos. Porque o fato de eu, toda vez que eu me disponho, toda vez que eu levanto, toda vez que eu venho, eu estou falando para mim mesmo, eu quero deixar essa área que eu vi hoje e quero ser diferente. Tudo começa com atitude. O velório acaba quando o defunto levanta. Eu achei incrível, sabe? Tem muitas áreas que eu quero que o defunto Murilo, nessa área que está morta, se levante, para que realmente mude a história. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas como igreja, Pai, essas pessoas que vieram aqui na frente, Pai, são escolhidos, Pai, eu não sei a área, mas, Pai, eles deram um passo de fé, e a minha oração é que o Senhor honre isso, Senhor, a coragem deles virem, a disposição que o reino espiritual enxergue essa vontade de te servir, de estar atentos, vigilantes, Pai, que o Teu Espírito os fortaleça, os ajude a enxergar, que o Senhor seja a força que eles precisam, a motivação para uma caminhada, para dias diferentes, para dias de vitória, para essa área que eles não estavam vencendo, essa área que talvez estava sendo fragilizada, essa área talvez que às vezes era um pecado. Pai, em nome de Jesus, remova isso, passa o Teu sangue, Pai, restaure a Tua igreja, Pai, nós queremos ser aquela igreja atenta, nós queremos ser aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão sempre alertas, prontos para tudo aquilo que o Senhor quer. Oro, Pai, perdoe os pecados, passe o Teu sangue, que os Teus anjos caminhem, Pai, junto com eles, e que eles venham testemunhar tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da vida deles. Renova essa chama, renova esses corações, Pai, renova esses corações, traga, Pai, uma revelação da Tua palavra, não deixe esse fogo apagar, Senhor, não deixe esse fogo apagar, Senhor, reacenda essa chama, que eles possam viver sabendo que eles são amados e escolhidos, Pai, porque nós entendemos que nós queremos ser essa noiva atenta, vigilante do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Repita assim comigo, levanta a mão bem alto, fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quero te pedir perdão em todas as áreas que eu não tenho sido tão vigilante. Guarda o meu coração e me ajuda a caminhar atento, firme em toda a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Pode sentar, queridos, Deus abençoe.